Zagueiro do Cruzeiro de saída, Wallace, jogador do Cruzeiro, podendo se mudar para o Vasco da Gama. Últimas de mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Já Pedro Lourenço falou pela primeira vez sobre a ida de Leonardo Jardim para o Flamengo, dono da SAF do Cruzeiro. Acabou saindo pela tangente, abre aspas para ele, é um direito do Leonardo. O mundo é livre. O cara vai para onde achar que deve ir. É a cabeça dele e eu não quero interferir. Quero contar também que Matheus Candançan será o árbitro da final do campeonato. Perdão. O Matheus Candançan de São Paulo será o árbitro da final do Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro se enfrentam no domingo no Mineirão com a arbitragem paulista. Já a decisão em São Paulo, mais especificamente em Novo Horizonte. Entre Novo Horizonte e Palmeiras terá Flávio de Souza no apito. Já o Cruzeiro pode perder zagueiro depois da final do Campeonato Mineiro. É que João Marcelo, bem pouco utilizado pelo técnico Tite, está de novo na mira do Internacional. Você vai lembrar que no começo do ano, quando o Cruzeiro tentava a compra de Vitão do Internacional, o João Marcelo entraria na negociação. O Cruzeiro pagaria 7 milhões de euros e repassaria o João Marcelo até o fim da temporada. Estava tudo acertado quando o Flamengo entrou no negócio e acabou levando a melhor. Pois bem, João Marcelo ficou, tem jogado pouco, especialmente depois do retorno de Vidalba, e diante da insistência do Internacional, o negócio pode acabar sendo fechado em definitivo a partir de segunda-feira. Isso porque o Cruzeiro quis esperar pela decisão do Campeonato Mineiro para evoluir em qualquer negociação relacionada ao João Marcelo. Para completar sobre o Cruzeiro, registrar que o ABC de Natal anunciou a contratação de Josepher, meia de 21 anos de idade, que pertencia ao Cruzeiro, contrato em definitivo até dezembro de 2027. A última positiva para o Cruzeiro, Cássio e Gerson, que tiveram problemas no joelho na última partida, treinaram normalmente e devem estar à disposição de Tite para a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético no domingo. Quero te contar agora se existe alguma chance de Wallace, volante que pertence ao Cruzeiro, virar reforço do Vasco, especulação que ganhou força nas redes sociais de torcedores cruzmaltinos nas últimas horas. Wallace, aquele atleta comprado da Udinese, um caminhão de dinheiro, salário de R$1.200.000 por mês. Na atual temporada, mesmo com a mudança no comando técnico da Raposa, o Wallace segue jogando pouco. Tite só o escalou uma única vez. Ele jogou os 7 minutos finais da partida contra o Pouso Alegre. Foi para o banco de reservas em outros 3 jogos, em todos os outros nem sequer foi relacionado. R$1.200.000 por mês, um dos piores custos-benefício da história recente da Raposa. Só para completar, perguntei para esse dirigente do Cruzeiro se existia alguma negociação em andamento para que o Wallace virasse reforço do Vasco, abre aspas para essa fonte. Foram rumores que começaram a sair na quarta-feira, mas não fomos contactados em relação a essa possibilidade por ninguém do Vasco. Desde que foi comprado, em 2024, o Wallace disputou só 46 jogos. Alguma novidade no Cruzeiro? É assim, ó, o grande fantasma para o Tite era o Leonardo Jardim. Mas acho pouco provável que exista clima para o Tite continuar caso o time não consiga o título no domingo. A coisa tá bem feia para o Tite. A avaliação interna é ruim, a avaliação externa do torcedor é péssima e o Pedro Lourenço é alguém que dá muito, mas muito moral para o torcedor. O Pedro Lourenço baseia demais as decisões dele no que pensa a torcida, enfim. Não estou botando muita fé de que o Tite vai ter vida longa, vai seguir no Cruzeiro caso não consiga o título contra o Galo no fim de semana. A menos que seja uma derrota na base do roubo, com a arbitragem sendo muito decisiva, ou nos pênaltis, enfim, algum contexto muito específico, e a tendência é que o Tite caia, tá bom? Nicola, Felipe Luiz no Cruzeiro, você sabe de algo? VPX, eu não acredito que o Felipe Luiz assuma um clube brasileiro tão cedo. Ele já percebeu que dificilmente vai ter todas as condições, especialmente de elenco, que ele tinha no Flamengo, e aí ele pode acabar queimando um filme que hoje é bem forte, especialmente no exterior. O natural é que o Felipe Luiz espere por ofertas de fora. Nicola, mas o Cruzeiro não pode querer o Felipe Luiz? Até pode. Mas a impressão que eu tenho é de que a prioridade vai ser contratar um treinador estrangeiro. O pessoal no Cruzeiro tem gostado mais dos resultados dos estrangeiros do que dos brasileiros. Nicola, analisando desempenhos atuais, como é que ficaria o favoritismo no clássico Cruzeiro Atlético? Cara, que pergunta boa. Muito boa, porque o Cruzeiro tem oscilado mais, né? Já o Atlético é muito regular, empata praticamente todos os jogos. E eu acho que o palpite para empate no domingo é um baita palpite.
baita palpite, um 0-0, talvez um 1-1, qualquer coisa muito diferente disso, e eu vou ficar surpreso, tá? Eu vejo muito equilíbrio, e olha que eu detesto ficar em cima do muro. Nicola, o Cruzeiro segurou o Tite até hoje, pensando no Jardim, e vai ter que segurar até se perder para o Galo. Galhardo seria uma opção? Thiago seria uma espetacular opção, mas a verdade é que o Galhardo não pensa em trabalhar no Brasil. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, um argentino que trabalhou muito tempo com o Galhardo no próprio River Plate. Se vocês pensarem bem, vocês vão até descobrir esse argentino já trabalhou no Brasil. E o que o Galhardo sempre contou para esse amigo dele argentino é de que trabalhar no Brasil não foi nunca um sonho dele. O Galhardo quer trabalhar no futebol europeu, no clube de ponta. O problema é que ele é tão intransigente, é tão chato, ele quer ter a chave do clube. E aí fica difícil de imaginar, por exemplo, que o Barcelona vai dar a chave do clube para um técnico que fez muito sucesso na América do Sul e ponto final, né? Volante Wallace do Cruzeiro está acertando com o Vasco. A mensagem do Arnaldo Vieira. Deixa eu mandar uma mensagem para alguém do Cruzeiro. Quer ver, ó? Boa noite. Tudo bem por aí? Passando para saber se o Wallace pode ir para o Vasco. O grande problema do Wallace, além do futebol bastante abaixo, é seu salário. O cara ganha R$1.200.000 por mês, tá? O Cortes de Primeira tá perguntando sobre algum volante para o Vasco. Tô tentando descobrir essa aí. Quem joga no ataque do Cruzeiro? Wanderson, Christian, Arroio. Eu tô colocando o Christian nessa história aí por quê? E o Lucas Barbosa tá aqui, inclusive. Aliás, boa tarde, Lucas. Tudo bem com o amigo, né? Boa tarde, Cirilo. Tudo bem? Tudo beleza também. É porque é o seguinte, nós estamos apurando aí ao longo da semana, observando movimentações. Você, Lucas Barbosa, juntamente com o Pansieri, ou com o Rubem Júnior, que fez folga do Pansieri ontem, de olho nas fotos aí nas redes sociais, os materiais que o Cruzeiro tá divulgando, pra saber se a turma tá treinando, se não tá treinando. E na história do meio/ataque, há uma dúvida relacionada ao Gerson, que você pode explicar nesse momento se ele estaria mais cotado ou não para jogar. E há uma dúvida quanto à história da formação. Porque, na essência, podem ser meio-campistas, 5 meio-campistas, ou podem ser 4 meio-campistas com 2 atacantes. Na história de ter 2 atacantes, Wanderson e Arroio entram na conversa. Na história de ter meio-campista a mais, você tem o Christian para jogar com Gerson, com o Lucas Romero e Lucas Silva e com o Matheus Pereira. Então você, cruzeirense, vota aí no chat, nas opções aí. Você quer ver o Arroio jogar, quer ver o Wanderson, quer que o Christian tenha sequência? Vota na enquete no chat aí. Lucas, informações que você tem do que está sendo desenhado. Inclusive, vamos colocar o campinho na tela do Cruzeiro para a gente ver um possível indicativo de time para esse fim de semana. E no campinho nós vamos colocar o Cássio e vamos colocar o Gerson, apostando que eles vão estar recuperados para o fim de semana. E na essência, Barbosa, esse time aí tem 5 meio-campistas, né? 5 meio-campistas com centroavante, Caio Jorge. Sim, exatamente. O Gerson, diferentemente do Cássio, não teve lesão constatada, né? Isso aí já é um indicativo, a mais de que ele vai ficar à disposição do técnico Tite, vem treinando normalmente nos últimos dias, e o que chegou do Cruzeiro hoje pra gente foi que eles treinaram mais tempo ainda, então progrediram na recuperação. O Cruzeiro faz o último treino nesse sábado, eles vão ter mais tempo ainda para ficar nos trinques para a partida do Clássico, então tô trabalhando, a gente trabalha com o Gerson disponível para o jogo e o Cássio também disponível. E essa formação foi a formação encontrada pelo Tite nas últimas partidas, muito também numa tentativa de dar mais controle de jogo para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vinha sofrendo muito defensivamente, e aí teve contra o Pouso Alegre, o Corinthians, e o jogo de volta do Pouso Alegre, e essa formação com 5 meio-campistas. Eu acho também, Cirilo, que parte muito da má fase dos atacantes, né? Porque sim. Wanderson é um cara que a torcida pega no pé, é um cara que é pouco incisivo, é um atacante muito mais de empenho tático. E o Arroio, que terminou muito bem a temporada passada, faz um 2026 bem ruim. Tá muito mal o Arroio. Toda vez que entra, dificilmente entra bem. O jogo contra o Pouso Alegre muito disperso, assim, errando muita coisa boba, errando muito drible bobo. E na ausência do Sinisterra, que era para ser esse ponta do Cruzeiro, era para ser o principal ponto do Cruzeiro, mas não consegue ficar saudável. Uma tentativa do Tite, esse time com mais volantes, esse time com mais meio-campistas para preencher esse meio e dar liberdade pros laterais, né? Porque a principal característica do William é o ataque, defensivamente sofre. O Kaique é um cara que defende melhor que ataca, mas tem muita força para chegar. E é uma alternativa encontrada pelo Tite. Eu acho que não vai mudar muito esse time do Cruzeiro pro Clássico, não. Ô Simões, você prefere esta formação aí, dentro do que foi visto no trabalho do Tite nesse momento, com a dupla de volantes? Lucas Silva, todo o técnico, quando tira o Lucas Silva do time, ele volta. Lucas Silva com Romero,
com o Christian, com o Gerson, com o Matheus Pereira e o Caio Jorge sendo o único atacante de ofício, você acha que esse time aí é o melhor, Simões? Ô Cirilo, até pela característica do jogo, né? O Lucas colocou aí essa questão do controle de bola, né? Vai ser um jogo em que você ter a bola é uma grande vantagem, até porque se você tá com a bola, seu adversário não tem a chance de te incomodar, né? Não pode ser aquela coisa improdutiva, né? Mas me agrada, porque assim, é interessante porque, apesar de ter esse tanto de jogador de meio de campo, o Gerson é um cara de uma qualidade absurda, né? O Matheus Pereira, a gente pode, de repente, em determinados momentos, considerar ele mais um atacante do que... Embora ele trabalhe fora da área, né? Mas ele tem uma qualidade, uma visão de jogo muito grande. E o Christian é um cara que tem muita facilidade de jogar dentro da área, né? Você pode ver que o Christian se destaca, inclusive, por gols marcados ou por assistências dadas e em situações de atacantes, né? E aí, quando a gente pega... qual atacante do Cruzeiro está jogando mais do que o Christian? Nenhum. Eu falei, inclusive, ontem na turma do bate-bola, que, na minha visão... o Cruzeiro precisa ir à janela de transferências para buscar atacantes confiáveis no meio do ano. Não tem ninguém, que você, além do Caio Jorge, não tem nenhum atacante que você fala, bota lá que não vai sentir. Porque o Caio Jorge, eu acho inclusive que se deveria dar mais chances ao Kaique Kenji. Porque o Kaique Kenji é um menino do drible fácil, é um menino de boa finalização, e eu acho que pode, de repente, vir a preencher um espaço que o Cruzeiro está tendo. Porque, assim, o Wanderson é um cara que é ok, né? Eu acho que até que se entrar o Wanderson no lugar do Gerson, de repente, taticamente, pode até que o Cruzeiro ganhe mais, né? Em qualidade não dá nem pra gente comparar, né? Seria até pecado, seria loucura eu comparar o Gerson com o Wanderson. Mas, de toda forma, é isso. E aí apostar na qualidade desses caras, né? Porque é muito jogador que sabe jogar bola, junto, né? E esses caras motivados, e afinal a gente sabe que cria um nível de motivação diferente nos jogadores. Pode dar liga, né? Assim, como já aconteceu, o jogo contra o Corinthians foi um jogo que o Cruzeiro empatou muito mais pela ineficiência dos jogadores do que por culpa do Tite, não só pelos gols perdidos, mas principalmente pela expulsão do William. Os jogos contra o Pouso Alegre, o Cruzeiro poderia ter sido por placares muito mais elásticos, não tivesse desperdiçado tantas chances, ou o goleiro do Pouso Alegre feito tantas defesas, mas eu acho que ele fez defesa, inclusive até em lances que era uma decisão não tão difícil de fazer o gol. Então vamos ver. Agora, de certa forma, é o primeiro grande teste mesmo dessa formação que, se vingar, eu acho que quarta-feira vai estar em campo no Maracanã de novo. Lembrando, quarta-feira, Flamengo e Cruzeiro. Ô, Rafa Silveira, você vai ao plantão da cidade, né, Simões? Vai lá e volta daqui a pouquinho. Enquanto isso, o Lucas Barbosa pula por lá de cá. Ô, Rafa Silveira, você prefere que o Cruzeiro tenha Wanderson ou Arroio? Ou essa formação aí, com 5 mil campistas na essência, é a melhor Cruzeiro pro fim de semana? Para mim, já foi comprovado que essa escalação é a melhor que o Cruzeiro tem em 2026. Até o momento, foi a que performou melhor, né, Cirilo? E assim, de verdade, eu vendo todo o ambiente que está sendo criado e tudo, para mim, eu aposto que, né, para esse jogo de domingo, será o melhor Cruzeiro da temporada para domingo. Por tudo que envolve esse jogo, pela necessidade de se ganhar esse título, pela forma como foi se desenhando aí essa campanha do Campeonato Mineiro. Então eu espero de verdade que o Cruzeiro chegue para esse jogo com a faca nos dentes. Entre os dentes, aliás, né? Nos dentes é duro. Mas entre os dentes. E o Atlético, de verdade, falando do rival, o Atlético espera isso. O Atlético vai trabalhar justamente esperando um Cruzeiro mordido, um Cruzeiro querendo demais esse título. E o Atlético vai especular em cima disso também. O Atlético vai ter ali uma postura porque sabe que a pressão está do outro lado. E o Cruzeiro, sabendo que está pressionado, ele vai para dentro e vai tentar buscar esse título a qualquer custo. Por isso que eu aposto nisso, que será o melhor Cruzeiro de 2026 nesse jogo de domingo. E assim, esse meio-campo com a torcida se apega muito à questão, né, a gente quando fala meio-campistas, 5 volantes, time defensivo, aí vem tudo aquilo, retranqueiro, papapá. Mas aí é diferente a posição em campo e a função exercida. O Gerson, pelo lado esquerdo, ele tá jogando bola, velho. Apesar de que eu gosto mais dele como um segundo homem, ele joga em qualquer posição desse meio campo. E prova disso é que ele tá jogando com um meia pelo lado esquerdo e tá indo bem. O Christian, do outro lado, a mesma coisa. E o Matheus Pereira e o Caio Jorge, os dois têm uma sintonia muito fina. Eu acho que o que tá faltando pro Cruzeiro é só melhorar essa concentração. Acho que tá faltando esse tipo de situação, porque alguns jogos aí que o Cruzeiro tropeçou, acho que passou muito por isso. Essa falta de atenção, principalmente em pontos altos da partida, que é onde você não pode falhar. E aí, quando você falha, você deixa pontos para trás e traz a pressão para cima. Vamos ver, né, Barbosa, qual vai ser a formação para esse fim de semana? Confiança em ter o Cássio também? Sim, Cássio treinando. Essa questão da lesão dele, a gente até conversando na redação, como a gente não tem a informação do grau, os clubes não costumam divulgar isso, fica difícil de prever. Eu vi alguns veículos dando que ele estava fora da final, a gente sempre desde o começo mantendo cautela, porque não dá para cravar. Teve a lesão, por exemplo, do Jonathan Jesus, que foi um estiramento ligamentar no joelho, ele ficou mais de um mês fora, mas, por exemplo, teve o do Calma Batistella no início da temporada, que também foi um estiramento ligamentar no joelho, ele ficou 6
3 dias fora se recuperando. Então, é algo muito incerto. E o Cássio, na verdade, ele já tá jogando a temporada toda machucado. Porque teve aquele lance lá contra o Democrata, que ele machucou o dedo, antes de um clássico, justamente, e ele jogando um sacrifício. Até perguntei ele em uma zona mista, depois da derrota pro Coritiba, ele falou, pô, eu tô jogando com uma lesão que eu deveria parar pelo menos um mês e meio. Mas não tem como, é o calendário. Então, se precisar de ir no sacrifício, o Cássio não tem nenhum problema quanto a isso. E a questão do Cruzeiro, Rafa, acho que é muito de confiança também, né? Sim. O Cruzeiro vive uma temporada de desconexão entre a torcida e o time. Ano passado a gente viu a sinergia muito forte. Time exato. e torcida, era um corpo só. E hoje não, hoje vê a torcida torcendo o nariz por qualquer coisa, né? agindo de uma forma, os caras no campo de outra, a comissão técnica tentando de todas as formas, a direção de um... Então não tá havendo unidade no Cruzeiro, dentro pra fora. E eu acho que o futebol é muito dinâmico. A ida do Leonardo Jardim pode ter... Espantou um fantasma, né? E pode ser o gatilho pro Cruzeiro voltar a ter essa unidade entre torcida e clube. Prova disso é que amanhã vai ter um ato das torcidas organizadas na Toca da Raposa 2 durante a tarde. O discurso nesse momento, né, pelo menos até 8 da noite domingo, né, e aí o resultado a gente não sabe que vai mudar muita coisa, é de apoio total, de união com os jogadores nesse momento, pelo título do Campeonato Mineiro. E assim o Cruzeiro vai, né, porque esse ano realmente públicos ruins, torcida protestando muito, realmente é muito diferente do que a gente viu na temporada passada. Minha família, mais um giro de notícias do Cruzeirão da Massa. Um grande abraço pra você, não segue pra mais, até o próximo vídeo. Fui!